Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou especialista da agência, da Anvisa, e estou respondendo pela gerência de materiais desde maio desse ano, data na qual o Leandro Rodrigues, que era o gerente da área, assumiu como gerente geral. Inclusive, ele pediu para a gente falar a respeito, assim, solicitar, pedir desculpas se ele não pôde comparecer. A princípio, ele iria vir também conosco, mas ele não pôde comparecer por questões pessoais, mas ele agradece o convite, a disponibilização da ABIMO por realizar esse momento, onde a gente pode conversar um pouco mais, fazer uma apresentação sobre a resolução RDC 40 e a 36. Tá? Nós estamos aqui representadas o Anderson, que é o gerente da GEQIP, e o Augusto, que é o gerente de in vitro. Bom, gente, então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a resolução 40, que foi publicada... Para onde que eu tenho que apontar? Aqui. Na resolução 40, que foi publicada no dia 26 de agosto desse ano e entrou em vigor no dia 26 de outubro desse ano. Então, a partir de 26 de outubro, entrou, a partir da vigência da RDC 40, algumas informações, alguns detalhes sobre o regime de cadastro foram alteradas. Então, nesse sentido, o principal objetivo da resolução foi simplificar o processo regulatório de produtos com menor risco. Então, aqueles produtos de classe de risco 1 e 2, eles passaram na íntegra para o regime de cadastramento, de cadastro, considerando que, até a vigência dessa resolução, existia uma lista de produtos que, apesar de estarem na classe de risco 1 e 2, ainda se mantinham no regime de registro, que era a lista de produtos da IN2 de 2011. Então, com a publicação da RDC 40, o que aconteceu foi uma simplificação e uma harmonização para todos os produtos de classe de risco 1 e 2. E é importante ressaltar que, apesar da simplificação do processo, essa simplificação ela não corresponde necessariamente ao menor controle sanitário dos produtos. Lembrando que o controle sanitário vai continuar o mesmo. O objetivo da resolução foi simplificar procedimentos no pré-mercado. E, uma vez estruturado e sistematizado internamente e também pelas empresas, a intenção é que seja feito o fortalecimento de pós-mercado, possivelmente, no futuro, com a implementação das auditorias de registro e de cadastro. Então, isso não significa que... eu recebi um questionamento, mas eu vou simplificar informações? Informações não, gente. A gente está simplificando o processo, o procedimento, onde a gente transformou toda aquela documentação para os produtos de cadastro, agora vão ter que ser compilados no formulário. As informações, elas precisam ser apresentadas e precisam ser apresentadas de maneira completa. Além disso, o objetivo também foi fortalecer o controle sanitário internacional. De que forma? Quando eu chegar na apresentação, na parte do dossiê técnico, vocês vão ver que a maior parte das informações que estão sendo solicitadas no dossiê são informações que foram oriundas, foram retiradas do Table of Contents, do TOC, do IMDRF. Então, é uma documentação que já está sendo trabalhada, já foi harmonizada, digamos assim, já foi consensuada entre os países que fazem parte do IMDRF para esse tipo de documentação. É um documento que já foi publicado, já está disponível no site do IMDRF e está disponível para consulta de todos vocês. Vocês vão ver mais à frente informações específicas sobre isso. Então, nesse sentido, eu trouxe apenas alguns destaques da RDC 40. Do ponto de vista de documentação para a instrução processual, quando protocolizada a petição primária, o que a gente destacou aqui nesse momento? O formulário de petição de cadastro, aí a gente chama a atenção que ele tem que estar devidamente preenchido. E esse formulário, eu fiz questão de trazer o link
encurtado da página da Anvisa, onde está disponível, que ele já se encontra disponível, ele foi disponibilizado cerca de 2 semanas antes da entrada em vigor da resolução. Então, entrou dia 26 de outubro, cerca de 2 semanas antes ele foi disponibilizado, porque a gente precisou fazer alguns ajustes, algumas informações que foram acrescentadas e foram aperfeiçoadas no formulário, assim como o equipamento. Outra documentação que, na verdade, a gente chama a atenção, mas que já era exigida, né, é a cópia autenticada do certificado de conformidade. Para aqueles produtos que são objeto de certificação compulsória no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, para cadastrar esses produtos, é necessário que a empresa tenha um certificado emitido pelo Inmetro. E para isso, essa documentação precisa ser anexada ao processo que vai ser instruído. Tá? Lembrando que ficou de uma forma mais clara que essa cópia ela é autenticada. Isso estava muito claro na regulamentação de equipamentos, mas não estava muito especificado, não estava claro na área de materiais. Então, a resolução ela estabelece que deve ser uma cópia autenticada. Esse documento, que é a declaração consularizada acompanhada de tradução juramentada, eu acredito que para a maioria dos associados aqui não vai ter tanto impacto, considerando que vocês são indústria nacional. Mas isso é uma documentação que... É a maioria nacional mesmo, Jofre? Mas pode ser que tenha alguns de fora. Ok, que eu vi as meninas balançando aqui. Mas, enfim, existem produtos, para os produtos médicos importados, foi estabelecida, na verdade, essa declaração, onde a empresa tem que apresentar, tem que estar traduzida e provavelmente consularizada também para ter validade no Brasil, e ela tem que ser emitida por, no máximo, 2 anos. E essa carta, essa declaração, quem acompanhou o processo de construção da resolução, verificou que, no início, a intenção era solicitar o certificado de livre comércio, mais uma carta de autorização, e essa declaração ela veio consolidar um pouco as duas exigências. E o que ela traz de novo? Né? O que ela traz de novo, de diferente da carta de autorização que já existe na RDC 185? Porque a RDC 185 coloca que o fabricante lá de fora, para autorizar o importador aqui no Brasil a comercializar os seus produtos, ele precisa apresentar uma declaração autorizando a representação e o comércio desses produtos no país por aquela empresa. A única coisa que foi adicionada nessa declaração é que, na Resolução 40, a gente trouxe os itens, as informações que são de caráter obrigatório nessa declaração. Então, tem que ter a razão social e endereço completo do fabricante responsável. Tá? É o fabricante responsável. A GGTPS ela tem adotado os mesmos conceitos que foram publicados na RDC 36, de 2015. A resolução de in vitro ele traz os conceitos de fabricante responsável e unidade fabril. Então, a GGTPS, no todo, tem adotado essas definições para fins de instrução processual, de certificação de boas práticas, enfim. Ela tem que estar com o endereço do fabricante responsável, razão social e endereço completo do importador, a empresa aqui no Brasil, a autorização expressa que o importador pode representar e comercializar, que já era algo existente, e o que foi adicionado foi a questão do conhecimento e atendimento aos requisitos de boas práticas de fabricação estabelecidos na RDC 16 de 2013. Todos aqui sabem que a Anvisa, a partir da publicação da resolução, se eu não me engano, 15 de 2014, passou a não mais emitir o certificado de boas práticas de fabricação para produtos de classe de risco 1 e 2. Mas isso não significa que as empresas não devam atender ao disposto, até porque inspeções que possam vir a ocorrer, muitas vezes são considerados os itens da 16 para inspeção da fábrica. Então, essa informação foi a única informação de nova que trouxe, e a gente estabeleceu também a questão da data. Né? Essa declaração ela tem que ter sido emitida há, no máximo, 2 anos. Isso significa, se não tiver a validade expressa. Então, se lá ou de fora o fabricante tem um acordo comercial
que faz com que essa declaração tenha que ser emitida com prazo até a data onde se encerra o contrato. Então, ele pode emitir até a data tal, né? Então, autorizo a empresa XY a autorizar os produtos até fevereiro de 2017. Caso não tenha a data de emissão e a data de validade dessa declaração, essa declaração ela tem que, obrigatoriamente, ter, no máximo, 2 anos. Então, se hoje for protocolizado um processo de cadastro com uma declaração dessa, se ela foi emitida em 2011, ela não vai ser aceita. Tá? Ela tem que ter um período de, no máximo, 2 anos desde a sua emissão. Essas documentações foram aquelas que a gente chamou de destaque para a petição primária. E para a petição de alteração, para a petição secundária, a documentação também é basicamente a mesma. O formulário ele tem que ser apresentado, considerando as alterações. Então, se você está alterando a sua indicação de uso, o formulário que vai ser protocolizado, ele já tem que estar incluída a nova indicação de uso. Se você já está acrescentando o modelo, o formulário que você vai apresentar na alteração, ele já tem que ter os modelos acrescidos. E também a gente solicita que seja destacado. A forma que vai destacar, cabe à empresa fazer esse tipo de destaque no formulário. Pode dar em negrito ou uma outra cor, tem muitas empresas que já mandam com outra cor. Ontem me foi sinalizado que não está sendo possível fazer esse destaque no formulário. Todos esses problemas que estão acontecendo no formulário, a gente anotou, e se vocês tiverem mais alguns destaques, vocês informem que a gente vai fazer os ajustes e vai disponibilizar o formulário atualizado sem esses problemas. O comprovante, a GRU, né, da taxa equivalente ao fato gerador, e os documentos estabelecidos para o cadastro, que, em decorrência da alteração, necessitem de ser atualizados. Vou dar um exemplo. Você alterou o fabricante. Então, dentro da resolução, é solicitado que seja apresentada a declaração do fabricante, né, autorizando você a importar o produto. Então, se você fez esse tipo de alteração, você vai ter que protocolizar, junto da documentação de alteração, uma nova declaração com os dados do novo fabricante. Se você acrescentou modelos no cadastro, você está pleiteando uma alteração por acréscimo de modelos, o que você tem que fazer? Apresentar a documentação, o formulário, GRU, mais para frente a gente vai falar no anexo 1, e, se ele for um produto certificado no âmbito do SBAC, ele tem que ter um novo certificado. Isso porque o certificado ele é emitido para a família. E pelas regras do RGCP, o certificado, né, ele tem que contemplar todos os modelos. Então, se você tem uma agulha que você tem tamanho X, Y, Z, e você quer acrescentar um modelo A, o seu certificado ele vai ter que contemplar todos os modelos. Isso é uma regra. Então, modificou o certificado, tem que acrescentar esse certificado na petição de alteração como uma documentação obrigatória. E na alteração foi estabelecido um novo formato, que foi o anexo 1, para a gente fazer uma declaração que deve ser assinada pelos responsáveis legais e técnicos, onde o detentor do registro declara que está realizando a alteração de apresentação comercial, de indicação de uso. Então, se você está protocolizando uma série de alterações, você informa o que você está apresentando, e a orientação é que, se você já está colocando aqui a alteração de apresentação comercial de 5 unidades do produto em uma caixa para 10 unidades do produto em uma caixa. Então, que fique de uma maneira mais clara para a agência, para o técnico que vai analisar, a alteração que está sendo pleiteada. Porque, a partir daí, a gente vai ter, de uma forma mais simplificada, mais visualizada, a alteração que está sendo pleiteada. E isso facilita porque, realmente, já aconteceu e continua acontecendo, de algumas vezes o processo entrar em exigência para solicitar que a empresa informe qual o tipo de alteração que está sendo pleiteada. Porque, muitas vezes, comparando o que está aprovado pela Anvisa e o que está sendo pleiteado, não se observa a alteração.
não tem modelo, não tem nenhuma informação sendo alterada. Então, muitas vezes, para não gerar um indeferimento, a gente solicita que seja informado o tipo de alteração e que alteração está sendo solicitada. Esse formulário, diferente do formulário de cadastramento, a gente não fez um modelo padrão, a gente colocou, né, não foi disponibilizado o modelo padrão, mas ele já está constante no anexo da resolução. Então, esse é o modelo que deve ser seguido e que cada um pode fazer essa declaração, colocando as informações, tendo obrigatoriamente essas informações que estão disponibilizadas no próprio corpo da resolução como anexo. Em relação à documentação, eram essas informações. Sobre a questão do cancelamento, o que a resolução trouxe de novo, o que teve de diferente em relação aos regulamentos já existentes. Em relação ao que está publicado no artigo 11, não é nada novo. Todos os critérios que estão estabelecidos no artigo 11 da RDC 40 são exatamente as sanções administrativas previstas na RDC 185. Então, ela foi adicionada, né, foi colocada no corpo da RDC 40, conforme está estabelecido na RDC 185. E o que trouxe de novo foi essa questão do artigo 12, que o detentor do cadastro do produto médico que pretender não mais comercializá-lo no mercado brasileiro deve solicitar o seu cancelamento mediante apresentação do formulário disponibilizado no portal eletrônico da Anvisa. Tá? Então, ele deve, toda vez que a empresa não tiver mais interesse de comercializar, trouxe essa questão, essa obrigação, trazendo a palavra que deve solicitar o cancelamento. Né? Isso por diversas razões. A gente, né, optou, porque muitas vezes a gente tem realmente processos que ficam em aberto, não foram revalidados, então foram declarados caducidade, mas outros ainda ficam abertos com registro como vencido, mas não foi finalizado. Do ponto de vista de arquivo, para arquivar a documentação, para finalizar o processo, até a gerência de documentação da Anvisa, a GEDOC, ela pede que o processo ele seja finalizado por completo, declarando caducidade ou cancelamento. Então, muitas vezes, em virtude do banco de dados extenso que a gente não consegue acompanhar todos os cancelamentos. De tempos em tempos, a gente tem que solicitar uma informação no banco de dados para saber quais são os processos vencidos para proceder ao cancelamento, à finalização desse processo. Então, isso trouxe, de novo, trazendo essa questão que o detentor ele deve sinalizar, ele deve protocolizar para a Anvisa essa petição de cancelamento. Agora, ontem me questionaram sobre essa questão do formulário. Tem um exemplo de uma empresa que está fazendo uma revisão no portfólio dela e verificou que existem processos que estão na Anvisa sem estar com o processo cancelado. E o que faz? Eu vou preencher todo o formulário de cadastro para um processo que eu não vou ter mais interesse em fazer. Então, o que a gente orientou nesse caso é que, caso vocês verifiquem algum processo que vocês ainda não fizeram a adequação de formulário, que, nesse caso, poderá ser apresentado o formulário só de peticionamento eletrônico, que equivale às informações do processo do formulário 3A, acrescentada de uma justificativa pelo cancelamento, que a gente procede o cancelamento conforme solicitação a pedido da empresa. Aqueles que já têm o formulário de cadastro já existente, pode apresentar, mas aqueles que eram objeto de registro e passou para o regime de cadastro e a empresa vai pedir cancelamento, nada mais razoável do que não ser necessário o preenchimento de todo o formulário da 40 para solicitar o cancelamento. Então, apresente o formulário do peticionamento eletrônico e solicitando o cancelamento e a justificativa, que não tem interesse comercial, enfim, a justificativa que for para aquele cancelamento. Esse daqui é um ponto importante que realmente a área trouxe para a resolução, é que o cancelamento desse cadastro ele não vai eximir o detentor da responsabilidade sobre o produto colocado no mercado. Isso significa que, se hoje eu publiquei o cancelamento de um determinado tipo de produto, se aquele produto tiver ainda disponibilizado numa farmácia, num distribuidor, em um hospital, caso ocorra algum problema com aquele produto, a responsabilidade
é do detentor, né, do cadastro, da empresa que detinha esse cadastro na Anvisa. E aí a gente vem com a questão das exigências, o que vai ser passível de exigência, o que vai gerar indeferimento. E a Resolução 40 trouxe o dispositivo que já estava estabelecido na RDC 250 de 2004, adicionando a questão das informações, da questão do preenchimento de forma incompleta ou informação faltante. Então, não será passível de exigência técnica a petição com ausência de documentos. Existem muitos processos, por incrível que pareça, que ainda são protocolizados sem o formulário de cadastramento, do formulário de cadastro. Então, a empresa protocoliza só com o formulário do peticionamento eletrônico e a taxa. Então, é uma ausência de documentação, porque ele está disponível no site e é o formulário que tem que ser apresentado. Caso seja apresentado também sem um produto que seja objeto de certificação compulsória, seja apresentado sem o certificado, vai gerar indeferimento sumário. E o que foi acrescentado, assim, né, foi esclarecido que já estavam ocorrendo alguns indeferimentos em virtude disso, é de informação faltante, informação incompleta. O que, na verdade, motivou essa inserção aqui na RDC 40, né, dessa questão das informações faltantes? Muitas vezes, ao longo desses anos, desde a implementação da RDC 24 de 2009 até a revisão nesse momento, a área técnica verificou que o que acontecia no formulário é que muitas empresas preenchiam de forma incompleta. Incompleta, não colocando todas as informações no formulário que eram aplicáveis ao produto. Então, isso estava gerando muita discussão, muito problema internamente, porque um técnico, às vezes, fazia exigência, o outro indeferia. A gente recebia reclamação das empresas, falando, Anvisa, vocês uma hora indeferem, uma hora fazem exigência. Então, a gente traz o conceito de que exigência da própria 204 ele é uma questão que pode, nessa exigência, são informações que a Anvisa pode solicitar para fins de esclarecimento. Então, eu não vou pedir para você arrumar o seu formulário porque está preenchido incorreto. Teoricamente, a exigência não é para isso. A exigência é... eu, como servidora, técnica, especialista, ali, estou analisando o formulário, verifiquei que tem alguma informação que eu não estou conseguindo entender o modo de uso, não estou conseguindo entender a questão, alguma informação do produto, e aí sim eu posso solicitar uma informação por meio de uma exigência. Diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, a exigência ela não é benéfica nem para vocês, nem para a Anvisa, porque isso só vai gerando um estoque de processos na gerência, que uma hora a gente vai ter que retrabalhar aquele processo. E, da mesma forma, o indeferimento, porque também a gente vai voltar com esse processo, vai ter que fazer a retratação, a reconsideração. Então, ela não é benéfica nem para a gente, nem para vocês. Então, o ideal é que as informações elas venham completas, a documentação completa, para que a gente possa fazer uma análise de uma maneira mais tranquila e célere. Bom, sobre essa questão do indeferimento e da exigência, eram essas informações. Então, a gente vai fazer exigência, sim, no momento que tiver que esclarecer, mas a gente não vai fazer exigência para preencher o formulário da forma adequada. Isso a gente também percebeu muitas vezes que as empresas continuavam, talvez por uma insegurança do que a gente poderia avaliar do formulário, mas continuavam apresentando o modelo de rotulagem e as instruções de uso. Então, apresentava o formulário da RDC 24, e aí vinha com a rotulagem, com as instruções de uso, muitas vezes com relatório técnico. E, a partir daí, a gente bateu o martelo, evidenciando, de fato, que, muitas vezes, as informações do formulário não estavam preenchidas de maneira adequada. A gente evidenciava precauções que estavam sinalizadas nas instruções de uso, mas que não estavam sinalizadas no formulário, indicações diferentes. Então, a gente foi evidenciando isso. Então, hoje, o que a gente pede? Inclusive, está no checklist, que não é para apresentar modelo de rotulagem, modelo de instrução de uso. É para apresentar somente o formulário e a documentação estabelecida pela RDC, que a análise ela vai ser em cima das informações do formulário. O que a gente também pede é que seja feita de maneira completa.
Além disso, na realidade, é uma documentação que já poderia ser exigida na 24, mas que a gente trouxe de uma maneira mais clara no corpo da resolução, porque essa questão de solicitação de documentação para fins de comprovação de segurança e eficácia, ela estava estabelecida na IN2. A IN2 ela foi revogada com a publicação da RDC 40. Então, a gente trouxe para o corpo da resolução 40 a questão de que, por motivos técnicos, de forma a comprovar a segurança e eficácia do produto em razão do potencial de risco, ou ainda para produtos considerados estratégicos para o Ministério, a Anvisa poderá determinar a apresentação de documentos ou informações adicionais. Isto é, significa que um processo que é objeto de cadastro, a regra é não pedir documentação comprovando segurança e eficácia, conforme a RDC 56. Então, a empresa ela tem que fazer, tem que ter seus testes, tem que ter sua validação de projeto, tem que ter as informações na empresa, só que isso não vai ser protocolizado na Anvisa. Entretanto, a Anvisa ela pode lançar mão de pedir essa informação, caso, durante a avaliação, seja verificada a necessidade. Aí, o que eu falei ontem na reunião? O que pode ser esse tipo de produto? Aí me deram um exemplo bem interessante. Um gel redutor de celulite, de gorduras, um gel redutor de gorduras. Você não precisa usar com equipamento, não sei o quê. Então, ele coloca lá numa indicação que ele vai reduzir em 50% sua gordura corporal, caso você utilize durante uma semana. Eu falei, opa, esse daí, quando estiver no mercado, eu quero. Mas, assim, é um tipo de produto que, quando tem alguma indicação que seja altamente fora do normal, do que já vem sendo trabalhado no mercado, um produto que traz uma indicação ou é uma tecnologia inovadora, a Anvisa vai poder lançar a mão para pedir comprovação de segurança e de eficácia. Tá? Porque, algumas vezes, alguns produtos vêm com algumas indicações isoladas, mas precisa de outros tratamentos associados para poder atingir a sua efetividade. Então, isso são para esse dispositivo ele veio para suprir a necessidade em alguns produtos de classe de risco 1 ou 2, que, porventura, possuam uma tecnologia inovadora ou tem alguma indicação de uso também além do usual, fora do que existe já consagrado. Eu comentei que, com a publicação da Resolução 40, houve revogações de alguns regulamentos. Nesse sentido, o que aconteceu foi que esses produtos que estavam estabelecidos na IN 13 de 2009, na verdade, 2 de 2011, que são os produtos da lista de exceção, e a IN 13 trazia a questão de documentação para registro simplificado de equipamento. Essas IN, é isso mesmo, né, Anderson? Elas vieram, né, com a publicação da 40, elas foram revogadas. Então, todos os produtos que estavam naquela lista de exceção, hoje não mais passam a ser objeto de registro, mas sim objeto de cadastro. Então, nisso, a gente tem como exemplo a lente de contato, que era objeto de registro, mas passa a ser objeto de cadastro. Alguns fios de sutura, porque existem fios de sutura que existem indicações específicas, que existe um contato maior prolongado com o corpo humano e que, a partir daí, ele, dependendo da origem da matéria-prima, ele aumenta a classificação de risco. Então, alguns fios de sutura permanecem na classe de risco 2, mas outros, considerando a especificidade de cada fio de sutura, ele vai ter objeto de registro, sim. Então, vocês vão, tem fio de sutura classe de risco 2, classe de risco 3, 4, vai existir, de acordo com as indicações e especificações desse produto. E aqui a gente colocou o gel de ultrassom e até o próprio ultrassom. Tá? São produtos que antes eram objeto de registro e agora vão ser objeto de cadastro. Na realidade, indiretamente, a gente fica, né, claramente exposto que, assim sendo, os produtos de classe de risco 3 e 4 são objeto de registro na agência. Então, a partir da publicação, aconteceram algumas transições, né, para modificação de assuntos de processos que estavam pendentes de análise ou estavam em análise. Então, com isso, a gente quer informar para vocês que,
processos que vocês deram entrada na agência e como registro desses produtos que passaram a ser objeto de cadastro, lente de contato, fio de sutura, gel de ultrassom, outros equipamentos, outros materiais, nessa transição, a agência está fazendo, já tem feito e está fazendo internamente a modificação dos assuntos. Então, se vocês entraram com petições de registro de material de uso médico importado, ele vai ser alterado para o código de cadastro. Vocês precisam sinalizar isso para a gente? Não. A gente já identifica durante a análise e a gente faz essa alteração internamente do assunto para adequar ao novo regime do produto. E aí a gente questiona em relação à taxa. Como que eu faço? Porque a taxa de registro é maior do que a taxa de cadastro. Né? Em relação à taxa, a partir da publicação no Diário Oficial que vocês têm, que aí vocês vão comprovar que houve essa mudança de assunto, porque vocês entraram, peticionaram, pagaram a GRU como registro, e agora ele foi publicado como cadastro. Então, vocês vão ter a comprovação da taxa que vocês pagaram e de como ele foi publicado. E aí vocês podem fazer a solicitação de restituição da taxa, aí o procedimento exato como é, eu não sei informar para vocês, mas vocês podem fazer a solicitação de restituição de taxa junto à gerência responsável, que é a GEGAR. Tá? Então, aqui, na verdade, só são alguns exemplos de adequações, só para demonstrar para vocês que isso é uma adequação que está sendo feita tanto na área de materiais quanto na área de equipamentos. In vitro também está sendo feito. Em questão da revalidação, a partir do dia 26, aqueles que fizeram consulta no site já observaram que os produtos que são cadastrados na agência não mais possuem a data de vencimento do cadastro. A data, lá como vencimento do cadastro, está aparecendo como vigente. Então, nesse ponto, a gente fez todo um processo com a área de informática para que todos os processos que seriam de classe de risco 1 e 2 passassem a ter essa vigência como vigente. Caso as empresas, né, vocês tenham identificado algum processo de vocês que não ocorreu essa modificação, então eu tenho um processo que ele é classe de risco 2, mas ele ainda não mudou para vigente. Então, entre em contato conosco, mandem o número desse processo, porque ele provavelmente precisa ser adequado na questão do vencimento. Nisso, a gente recebeu uma pergunta que eu acho muito interessante colocar aqui, que é a seguinte: meu produto venceu no dia 26 de outubro de 2015. Esse processo não foi alterado para a data de vencimento como vigente. Por quê? Porque ele deveria ter protocolizado a revalidação, né, de 6 meses a 1 ano antes do dia 26 de outubro de 2015. Então, ele já deveria. Então, esse processo ele foi analisado, ele está sendo considerado como à luz da legislação vigente à época. Aqueles que passaram a vencer a partir do dia 26, esse sim, a empresa não precisou e não precisa protocolizar a revalidação de registro. Tá? Agora, aqueles que já eram para ter sido pedidos, né, solicitada a revalidação, esses a gente não vai fazer essa alteração, porque ele foi analisado à luz da legislação ora vigente. Tá? Mas ressalto que, caso algum de vocês tenha algum processo algum cadastro que ainda não mudou para a data vigente e deveria ter sido, sinalizem para nós, para a gente verificar o que está ocorrendo e fazer as adequações necessárias. Nesse sentido, é interessante observar que a validade do cadastro dos produtos que são sujeitos à certificação de conformidade de acordo com a SBAC, eles só vão poder ser comercializados se eles estiverem com certificado de conformidade válido. Tá, gente? Então, assim, o RGCP do Inmetro, ele estabelece que o produto que é objeto de certificação compulsória, ele só pode ser comercializado se ele tiver um certificado válido, se ele estiver fazendo a manutenção do selo e estiver fazendo todo o processo de certificação. Então, para não ter problema com os certificados,
protocolizem a solicitação, solicitem a manutenção com prazo de antecedência, para não ficar não ter um gap quanto à questão do certificado, porque esse certificado a validade do cadastro para esse tipo de produto ele vai seguir a existência e a validade de um certificado de conformidade. Então, as petições de produto, essas petições de revalidação desses produtos de classe de risco 1 e 2 que não foram publicadas, hoje elas vão ser encerradas. Isso significa o quê? A maioria das petições de revalidação, provavelmente vocês acompanham de perto ao Diário Oficial, devem ter observado a publicação de listas, as publicações que ocorreram nas semanas que antecederam a entrada de vigência da resolução, e vocês observaram uma série de publicações de revalidação. A área se empenhou para fazer as publicações das petições de revalidação. Então, hoje, se tiver alguma petição em aberto, dentro de um processo, mas que vocês já observaram que o vencimento passou a estar como vigente, não se preocupem em ter publicação dessa revalidação. Tá? Se o registro, o cadastro, perdão, tiver com vencimento no sistema, no site, como vigente, não se preocupem com publicação de revalidação. Ela vai ser encerrada internamente, vai ser incluída dentro do processo e ela vai ser encerrada, ela não vai ser publicada. Agora, caso vocês observem a existência do vencimento com a data nesses processos, e, teoricamente, já era para ter mudado para vigente, vão acontecer algumas publicações pontuais de revalidação. São revalidações que entraram em exigência, a empresa já cumpriu, ou estavam em aberto e aí não aconteceu a transição. Então, essas situações, a gente acredita que seja a exceção do que foi o movimento que aconteceu na gerência, mas vão existir algumas publicações. Então, não se assustem, porque a gente está falando que não vai ser publicado, então, não se assustem se vocês visualizarem alguma publicação de revalidação, uma ou outra serão publicadas. Isso porque esse processo não passou pela transição da data. Então, é porque ele precisava ter sido peticionado anterior, ele foi peticionado anterior, e por alguma questão, ou ele ficou em exigência, ou a empresa já cumpriu e o cumprimento não havia sido analisado. Então, esses casos pontuais a gente está identificando e a gente vai publicar. Como a gente está fazendo controle maior, isso eu sei que da área de materiais saíram 2 petições de revalidação, e da área de equipamentos saiu 1 petição de revalidação. De in vitro, teve revalidação? Teve 1 petição de revalidação. Então, vocês vão ver algumas esporádicas, mas são esses casos. A regra é que a gente não vai mais publicar. Então, aquelas petições de revalidação desses produtos que já se encontram com vencimento vigente, então, isso é importante vocês visualizarem. A gente não precisa que seja apresentado cumprimento de exigência e elas vão ser encerradas internamente. Da revalidação de um cadastro, manda uma solicitação para a gente manifestar formalmente para você que não vai ser publicado, que não aconteceu, não vai ocorrer a publicação, que ela foi encerrada, que já foi feita a transição. A gente pode manifestar formalmente isso não tem problema nenhum. Então, aqui a gente entra numa das partes da resolução que a gente considera uma parte que gerou bastante dúvida, que tem ainda gerado algum alvoroço para o cumprimento da exigência estabelecida. Então, a RDC 40, ela traz no seu corpo a questão do dossiê técnico. Mas o que é esse dossiê técnico, né? O que é? É algo de novo? Gente, não é algo novo. Não é uma exigência nova, não é documentação nova. Na verdade, o que a gente está fazendo é estruturando a documentação que a gente está colocando como necessária para o importador, para o fabricante ter disponibilizado de uma forma sistematizada, como está sendo apresentado na resolução.
Mas são informações que elas já são estabelecidas para o fabricante como cumprimento às boas práticas de fabricação. Como quando você faz um projeto, para todo o processo de fabricação, quando você desenvolve um produto, você fabrica esse produto, você já tem aquela documentação. Então, é só uma forma de estruturar. Então, esse dossiê técnico, ele está com os requisitos alinhados ao Table of Contents do IMDRF. Então, são documentos que estão sendo trabalhados, já estão harmonizados com os países. Foi retirado do TLC mesmo, dessa matriz que foi construída. E o que a gente precisa saber desse dossiê? Ele deve ser mantido atualizado pelo detentor do cadastro, isso é, seja o importador do produto ou seja o fabricante, ele vai ter que ter esse dossiê técnico. Ele tem que ser elaborado de acordo com a classificação de risco, isso porque no próprio anexo 2 da resolução, vocês vão ver que tem a descrição do documento e 2 colunas referentes à classe de risco. Então, classe de risco 1 e classe de risco 2. Vão existir informações que elas vão estar marcadas como obrigatórias para o produto de classe 2 e outras não vão estar indicadas para o produto de classe 1. Então, ele é feito de acordo com a classificação de risco. E o prazo para disponibilização, para completar, na verdade, para formatar esse dossiê, esse documento, né, esse dossiê técnico, foi de 365 dias. 26 de agosto, está errado? Ô, gente, verdade. Desculpa. O Augusto me induziu a esse erro, porque foi da apresentação dele. Então, o dossiê técnico, o próprio texto do anexo, o primeiro item, ele traz que o dossiê não precisa corresponder ao arquivo físico ou eletrônico contendo todas as informações abaixo descritas, podendo ser composto por referências a documentos e informações que compõem outros arquivos ou registros de sistema de qualidade da empresa, os quais deverão ser disponíveis para fiscalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a partir daí, a gente tem algumas perguntas. A primeira pergunta, quem vai poder fazer a auditoria, a inspeção, para verificar essa documentação? Qualquer ente do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e a Vigilância Local, Estadual, Municipal, eles podem solicitar, sim, mas não é nada que já seja feito. Se você sofre uma inspeção de fiscalização ou de renovação de licença de funcionamento, muitas vezes são apresentadas informações que estão contempladas ali no dossiê. E a gente chama atenção sobre a questão da possibilidade de ser composto por referências. Ou seja, eu sou fabricante aqui no Brasil, eu tenho minha empresa constituída, eu já fui inspecionado quanto à RDC 16, eu tenho toda a documentação, todos os procedimentos. O que eu preciso fazer? Eu já tenho tudo. Eu preciso separar e montar um arquivo só para escrever dossiê técnico exigido pela Anvisa de acordo com a RDC 40? Não. Vocês não precisam separar toda a documentação novamente para fazer um documento físico ou fazer um documento eletrônico falando que é para atender a RDC 40. Não, vocês não precisam. Vocês têm que ter isso disponível de alguma maneira. Agora, vocês podem ter uma lista mestra de documentações, onde para cada documento, capítulo e documento estabelecido, vocês apresentem a referência. Então, olha, esse formulário, esse teste de biocompatibilidade, ele está no meu documento, procedimento 230X, versão 1. Tá? E aí, se for solicitado para que você apresente esse documento, você pode muito bem ir lá nesse documento e pegar para apresentar. Então, ele não é um documento que está sendo criado, ele é uma forma de sistematizar as informações. E muitas dessas informações os fabricantes já possuem. Não vai ser necessário criar um documento específico para isso. Mas é interessante que você tenha, por exemplo, uma lista mestra, de acordo com o que está lá, apresentando essas referências e para ter fácil acesso. Então, o dossiê ele traz descrição do produto, gerenciamento de risco do produto, estudos de desempenho, estabilidade do produto, desempenho clínico, usabilidade, rotulagem, instruções de uso, fluxograma produtivo. As informações lá, como eu falei,
vai depender do tipo de produto, da característica do produto. Então, vai ter produto que não necessariamente vocês vão ter que ter a documentação sobre aquilo. E aí vocês vão justificar por que não tem aquela documentação. Tá? Mais para frente eu vou exemplificar isso. Nós fomos questionados sobre a questão do guia, que foi colocado que a Anvisa vai disponibilizar um guia. A gente já começou a trabalhar em um rascunho para esse guia do dossiê, mas está bem uma documentação inicial, então a gente não trouxe para disponibilizar, porque realmente ele não está em nenhum formato oficial, não está ainda estruturado da maneira que a gente gostaria, né, deseja que esteja, e porque guias também a gente passa por todo um processo de tramitação interno para avaliação de diretoria colegiada. Tá? Mas aqui, para vocês terem alguma ideia, no capítulo 1, a primeira documentação que é estabelecida é para apresentar o formulário de submissão, informações administrativas e técnicas. Que formulário é esse? Nada mais do que o formulário de petição de cadastro de materiais ou o de equipamentos. Então, com certeza, quando vocês protocolizam um processo na Anvisa, é muito provável que vocês retêm no arquivo de vocês uma cópia desse processo. Então, esse já é a documentação que refere-se a esse formulário. Descrição da embalagem do dispositivo. Então, nós trouxemos aqui, informações contempladas no item 4.1.8 do formulário de materiais, tá, gente, que eu trouxe, ele refere-se à forma de apresentação do produto. E nessa forma de apresentação do produto, a empresa já já precisa apresentar informações sobre as informações de embalagem primária e secundária, que estão lá informados. E aí a gente retirou do próprio Table of Contents as informações referentes à embalagem que são necessárias. Então, informações relativas à embalagem dos dispositivos, incluindo, quando aplicável, a embalagem primária, secundária ou qualquer outra embalagem associada. Embalagem específica de acessórios comercializada juntamente com os dispositivos médicos também deve ser descrita. E se o usuário precisar embalar o dispositivo médico ou seus acessórios antes da esterilização, informações sobre a embalagem correta. Então, se você está indicando um produto para ser esterilizado é um produto que ele não é apresentado estéril, mas ele vai necessitar de uma esterilização para o uso, até pela própria norma da ABNT, que trata sobre o reprocessamento, sobre a questão, foi publicada recentemente em 2015, ela estabelece que o fabricante precisa indicar um método de esterilização, todos os processos de limpeza, desinfecção, e, considerando o tipo de esterilização, existem embalagens que são aplicáveis ou não. Então, é necessário que seja indicado o tipo de embalagem. Desculpa, quero ser delicado. A gente vai ter um tempo para perguntas, até porque a gente está gravando e vai precisar do microfone nas perguntas. Anota ela aí, por favor. A gente vai ter um momento posterior que o Anderson... A gente vai fazer um momento posterior que vão ter questionamentos que já vão estar respondidos, que foram questionamentos que vocês encaminharam para a associação e a associação nos repassou. E aí vocês podem também, com certeza, podem existir perguntas que não vão estar contempladas, mas façam que a gente vai tentar esclarecer todas. O histórico global de comercialização foi um item que a gente recebeu bastante questionamento, dúvidas sobre esse item do dossiê. Então, o que é isso? Esse histórico global de comercialização ele foi retirado do TOC, do IMDRF, e ele se refere a se houver qualquer número de aprovação fornecido do dispositivo, né, aprovação fornecido ao dispositivo pela autoridade reguladora dos mercados, países ou jurisdições, onde o dispositivo já é comercializado, essa identificação deve ser informada. Então, se você tem um produto que ele já está aprovado na Europa, na Austrália, no Japão, então você vai indicar isso, que ele já é comercializado naqueles países, e indicar o número ou qualquer, se tiver uma marcação CE, qual a forma que ele é identificado nesse país.
Tá? Então, esse daqui, ó, gente, observa que eles são, conforme a classe de risco, ele vai ser aplicável ou não. Tá? Como eu falei, vocês já podem se adiantar muito em relação à questão do dossiê das informações, porque todas as informações que a gente está tirando, a gente vai construir, a gente vai se basear para construir esse guia, eles vão ser subsidiados pelo TOC, pelo resultado do grupo do TOC, do IMDRF. Então, assim, ele já está disponível em inglês, mas foi feito um trabalho, acho que pela própria BIMO, para fazer uma tradução, não sei se completou, mas assim, existe a disponibilização do documento já em inglês, então vocês já podem se adiantar, porque, inclusive, os títulos dos capítulos, Histórico Global de Comercialização, já é o próprio título, assim, em inglês, a equivalência, no documento do TOC. Tá? A gente está usando com base esse documento. Então, aqueles que já quiserem avaliar, verificar o que diz aquela informação, isso a gente está construindo a partir desse documento disponibilizado. A avaliação de biocompatibilidade, a aplicabilidade dele para que tipo de produto, e assim, eu não preciso explicar o que é o estudo de biocompatibilidade, o que precisa estar nesse estudo de biocompatibilidade. Acredito que a maioria de vocês aqui saiba. Mas, para todo produto, eu vou ter que apresentar o estudo de biocompatibilidade? Vocês, como fabricantes, sabem que nem tudo vai ser exigido, é necessário para desenvolver um projeto daquele produto. Então, eu vou ter um produto, por exemplo, um instrumental. Eu tenho um instrumental que é de aço inoxidável, norma X, é o aço 304, segue a norma ABNT, NBR ISO XYZ. Então, já tem tudo especificado. Esse é um material que, de maneira consagrada e já normatizada, ele já é próprio para ser aplicado a instrumentais médicos, para ser utilizado instrumentais para uso em saúde, odontológicos, enfim. Vocês vão precisar apresentar, olha, na época era um produto muito antigo, na época eu não fiz, mas já tem estabelecido isso, isso e isso. Possivelmente, no próprio projeto do produto, já consta uma justificativa pela qual o fabricante não realizou nenhum estudo de biocompatibilidade. Verificou em literatura já existente, comprovando de que aquele componente, aquela matéria-prima já é altamente consagrada no mercado, não precisa ser comprovado biocompatibilidade, ou eu fiz uma evolução de um produto e o produto anterior já tinha biocompatibilidade demonstrada, então vocês vão poder fazer o quê? Apresentar no sentido de possuir uma declaração com a razão pela qual a categoria de estudos eles não são aplicáveis. Tá? Então, assim, desenvolveu o estudo de estabilidade? Não, mas não por quê? Então, esse porquê, a motivação, ela vai ter que estar subsidiada tecnicamente. Porque você não diz que um produto não precisa, você só diz que um produto não precisa de um teste de biocompatibilidade quando você tem subsídio para afirmar que aquele seu produto é fabricado a partir de materiais e constituintes que são biocompatíveis. Da mesma maneira, gente, o resumo geral de evidência clínica. E, nesse sentido, é importante vocês observarem a nota que é estabelecida no próprio item. Então, nota, aplicável apenas quando a evidência clínica for exigida em decorrência de demonstração de segurança e eficácia, de inovações tecnológicas e novas indicações de uso. Então, isso quer dizer que, possivelmente, aqueles processos de cadastro onde a Anvisa solicitou a comprovação de segurança e eficácia no momento da análise, para esse tipo de produto, vocês obrigatoriamente vão ter que ter essa documentação na empresa de vocês. Agora, eu vou ter que ter uma evidência clínica, um resultado, uma evidência clínica de uma sonda uretral de alívio. Você tem uma indicação específica, você tem um material que você já usa de maneira consagrada. Agora, você vai ter que ter uma evidência clínica de que aquele produto funciona para a indicação proposta?
Provavelmente não, né, gente? Vocês não vão precisar comprovar clinicamente a indicação, a função, a aplicabilidade da sonda uretral. Tá? Então, assim, é um produto que não vai ser aplicável essa comprovação. Então, essa avaliação ela é feita pontual, de produto a produto, de acordo com o tipo de categorização de produto, classificação de produto. Então, varia de acordo com a característica do produto. Informações gerais de produção, na realidade, é o diagrama, essas informações já são informações relativas ao diagrama de fluxo detalhado do processo de fabricação. Acredito que a maioria não vai ter dificuldade em ter isso, porque já é uma própria especificação no registro mestre do produto, que vai ter todo o fluxograma de fabricação dele. Não vai ser necessário estabelecer um novo documento para descrever o fluxograma. Então, assim, são informações que, como eu falei, um fabricante que fez um projeto, fez, né, todo um projeto de desenvolvimento, fez a verificação, validação, a transferência desse projeto para a área produtiva, tem os seus registros e procedimentos bem estabelecidos, isso não vai ser dificuldade para identificar nessa documentação, nessa estruturação desse dossiê. E informações sobre o projeto de desenvolvimento, como eu falei, ele tem alguma documentação. Aqui a leitura está prejudicada por conta do print da tela, mas essas daqui são informações que são as que estão estabelecidas no TOC. Deixa eu ver se eu consigo ler. Documento e registros específicos do dispositivo em questão que resultam de implementação dos procedimentos de projeto e desenvolvimento. Informações de controle de projeto. Então, para esse caso do projeto e desenvolvimento, vão ser é exigido a questão da saída de projeto, a lista de saídas essenciais do projeto e a validação do projeto. Justificativa para o uso de unidades não produtivas nos ensaios da validação, se aplicável. Então, na verdade, isso para quem é fabricante é muito mais simples, porque vocês já fizeram todo aquele processo de projeto, de desenvolvimento, de transferência. Isso está muito claro para quem é fabricante, que executa etapas de fabricação e faz todos os requisitos de boas práticas regulatórias. Então, sobre o guia, a gente trouxe essas informações. Mais para frente, a gente vai poder trabalhar as questões, as dúvidas que vocês tiverem a respeito disso. A RDC ela também estabeleceu algumas questões de prazo. Ela estabeleceu o esgotamento de estoque de 180 dias após uma alteração, né? Então, a partir de uma alteração, desde que não evidenciado algum risco, aquela alteração não foi feita por alguma não conformidade, alguma especificação que mudou, que pode implicar em risco. O prazo foi estabelecido que, a partir da data a partir da publicação, a empresa tem 180 dias. Isso significa que você vai ter no mercado produtos com as características, ou então com as especificações, ou rotulagem, ou instrução de uso, ou alteração que vocês fizeram da versão antes e a versão nova. Vocês vão ter duas versões no mercado, por conta desse prazo de esgotamento de estoque. Esse prazo, esses 180 dias, ele não surgiu, não foi um número mágico que surgiu, vamos dar 180 dias. Esse prazo ele veio ficar alinhado com o prazo que já é concedido para medicamentos. Medicamentos têm uma resolução que trata de esgotamento de estoque, e esse prazo veio ser alinhado à área de medicamentos, que já faz esse prazo como uma regra. A existência de excepcionalidades, olha, eu não consigo esgotar em 180 dias, eu preciso de mais dias. Esses casos eles são avaliados pela gerência de fiscalização, pela GFISC. Toda e qualquer solicitação de esgotamento de estoque tem que ser solicitada para a gerência de fiscalização, GFISC. Tá? A princípio, esse vai ser o prazo, e as excepcionalidades vão ser tratadas como hoje já vem sendo. Isso daqui ele estabelece só para os produtos cadastrados. A GFISC, me parece que está trabalhando numa normativa para estabelecer esse prazo de esgotamento para produtos para a saúde, porque nós não temos um regulamento que trate de maneira geral a questão do esgotamento de estoque. E a adequação da rotulagem, instrução de uso da CE técnico à questão do prazo de 365 dias a partir da vigência da norma. Diante das adequações que foram feitas e das novas regras, a gente precisou fazer uma adequação de assuntos.
Nessa adequação, a gente fez a exclusão de assuntos de revalidação. Então, foram excluídos todos os assuntos de revalidação de materiais e o assunto de revalidação de equipamentos, para que ele não fique, para que ele seja indisponibilizado para o público externo. Então, hoje, a gente consegue ainda internamente, eu consigo visualizar esse assunto, mas externamente a empresa ela não pode mais protocolizar, não pode mais peticionar eletronicamente, não pode protocolizar essa petição na Anvisa, porque ela foi indisponibilizada, uma vez que extinguiu-se a revalidação de cadastro. Continuam existindo as petições de revalidação de registro, que segue ainda o mesmo formato de anteriormente, revalidação de produto objeto de registro, produto 3 e 4, continuam sendo objeto de revalidação, precisa protocolizar conforme estabelecido na legislação, e acrescenta-se, tem mais os 5 anos estabelecidos pela legislação. A gente também aproveitou o momento que estava fazendo algumas adequações, a gente recebia muito questionamento sobre onde estavam localizados os assuntos, onde a gente podia encontrar os assuntos, os códigos de assuntos da área de materiais, de equipamentos, de in vitro, e tentando facilitar essa identificação, e, da mesma forma, a nossa busca também, que a gente ficava procurando N atalhos e caminhos para identificar, a gente disponibilizou dentro da área de produtos para a saúde, então, clicando, escolhendo a opção de produtos para a saúde e, posteriormente, o item orientações, dentro de orientações, o primeiro itemzinho que vai aparecer é consulta a fatos, geradores e códigos de assunto. Então, hoje ficou mais fácil a localização no site para alguém que queira tirar dúvida, ver a existência, qual petição, e a documentação que tem que ser apresentada, a gente disponibilizou de uma maneira mais simplificada dentro da área de produtos para a saúde. Então, clicando nessa consulta, a gente vai aparecer aquela tela tradicional, vocês vão optar por produtos para a saúde, e aí vai aparecer a lista de equipamentos e materiais e ensaios clínicos. O in vitro ele tem a opção diferenciada. Então, nesse momento, a gente deu uma nova redação a todos os assuntos de petição. A gente estruturou de uma maneira que ficasse visivelmente mais fácil para qualquer pessoa identificar a petição. Então, vocês vão ver que a gente recebeu o questionamento que não estava encontrando a petição de alteração tal. Na realidade, o que vocês vão ter que observar é que hoje todos os assuntos de equipamento, eles estão com a palavra equipamento antes. E todos os assuntos da área de material estão com o nome material antes do assunto propriamente dito. E ensaios clínicos está ensaios clínicos. Então, ficou estruturalmente visual, assim, a parte visual ficou mais clara, ficou mais limpa para quem fizer a busca. Então, continua da mesma forma a descrição dos assuntos, houve apenas uma mudança uma adequação de redação, em alguns casos, para adequação da nova estrutura, mas entrando aqui, clicando no itemzinho, no número, vocês vão abrir o checklist. A gente refez a lista do checklist de cadastro, dos produtos objeto de cadastro, e a área de materiais, e eu acho que in vitro depois o Augusto pode falar melhor, mas a área de materiais, a gente fez a revisão de todos os checklists. Então, a gente aproveitou todos os assuntos e fez a revisão de todos os assuntos, todos os checklists que estavam desatualizados, com legislações antigas. Então, a gente fez a atualização do checklist, porque muitas vezes a gente estava percebendo que algum indeferimento acontecia e a empresa informava no recurso, olha, eu não apresentei isso porque no checklist não estava essa informação. Só lembrando para vocês, gente, pode acontecer, sim, um espaço de tempo que o checklist fica desatualizado, mas o que a gente tem que preservar e se atentar é a legislação sanitária vigente. O checklist ele é um orientativo. Tá? Ele está estabelecido lá, é um orientativo. É óbvio que, quanto mais o orientativo tiver especificado com a legislação vigente, com a documentação, melhor para nós. Mas, realmente, aconteceram alguns
alguns espaços onde eles não foram atualizados na rapidez que deveria acontecer. Então, hoje eles estão todos atualizados. Então, se vocês clicarem no item que vocês desejam, por exemplo, eu trouxe aqui a questão do assunto de material de cadastro de família. Então, aqui indica que tem que apresentar o formulário de petição de cadastro, e a gente trouxe também algumas novidades no sentido de que esse formulário, no caso de família, ele tem que apresentar informações dos códigos dos modelos. Os códigos deverão ser separados vírgula ou ponto e vírgula em documento tipo texto. Então, apresentar tipo texto, porque hoje a gente aproveita essa informação que vocês colocam para inserir no nosso sistema. Questão de publicação, a gente sempre coloca sequencial. Então, existem algumas regras estabelecidas pela própria portaria da imprensa nacional que faz com que nós tenhamos que estruturar a publicação de uma maneira mais sistematizada. Nesse sentido, a gente colocou que, no caso da utilização de caracteres especiais, estes só poderão ser utilizados desde que contidas na fonte Times, New Roman, ou se gerados pelas fontes Symbol ou Winding. Eu não sei falar isso, não, gente. Eu sempre falo errado. Winding, sei não. Esse daí. Então, por exemplo, vocês precisam da simbologia de diâmetro. Existem vários caminhos da gente conseguir isso no Word. A bolinha cruzada. Você tem uma bolinha cruzada para o lado esquerdo, cruzada para o lado direito, uma bolinha menor. Então, a gente só vai conseguir publicar essa simbologia de diâmetro se ela tiver ou nessas fontes estabelecidas aqui. Então, nesse sentido, a gente colocou essa orientação, porque a gente estava tendo muito problema, principalmente a área de materiais, com publicação. Eventualmente, vocês poderiam observar que acontecia numa listagem de publicação, ao final da listagem aparecia um ponto de interrogação e parava, não tinha mais publicação. Então, isso acontecia provavelmente por um caractere que a gente, quando encaminhava o nosso arquivo para a imprensa nacional, acontecia alguma modificação no sistema. Como a imprensa não consegue fazer a publicação desses caracteres, ela ficava interrompida. E isso gerava uma nova publicação, uma publicação complementar, para inserir todos os dados que não haviam sido publicados. Então, a gente pede que vocês se atentem, porque, nesses casos, a gente precisa retirar esses caracteres, algumas informações, para evitar que seja feita exigência para a empresa de forma desnecessária, que eu vejo isso como uma forma desnecessária. Então, é só atentar para estruturar a documentação de uma maneira mais adequada. Então, aqui a gente estruturou as demais documentações e colocou que documentação de rotulagem, instrução de uso para produto cadastrado não é necessário apresentar. E, por favor, não encaminhem, porque se a gente evidenciar alguma coisa conflitante, isso possivelmente pode ser um motivador de uma exigência ou até mesmo um indeferimento. Tá? Então, assim, mandem apenas o formulário. Entretanto, lembre-se que as informações que vocês têm que colocar na rotulagem são as informações que foram aprovadas pela agência e aquelas que estão estabelecidas pela 185 como obrigatórias. Então, a identificação do produto, a questão da palavra estéreo, tipo de esterilização, lote do produto, data de fabricação e prazo de validade ou data de validade, nome do fabricante, razão social e endereço. Então, todas as informações que são obrigatórias pela 185, elas continuam sendo obrigatórias para vocês elaborarem o layout, o modelo de rotulagem de vocês, bem como nas instruções de uso. Entretanto, a gente não vai avaliar esse modelo. A gente vai avaliar no formulário as informações que vão ser apresentadas. E aqui a gente colocou alteração, um exemplo, que na área de materiais, a gente, considerando as especificidades do tipo de produto e complexidade de documentação, a gente segmentou em que material, alteração de composição química e matéria-prima, para registro é essa documentação, para cadastro é essa documentação. Então, a gente segmentou a documentação de acordo com o regime de regularização na agência. Então, a gente, na área de materiais, fez isso porque os mesmos assuntos que são aplicáveis a registro são aplicáveis
a cadastro. Existem só apenas alguns assuntos, como alteração por acréscimo de família, de modelo em família de cadastro. Existem, se eu não me engano, alguns assuntos, 1 ou 2 assuntos, que são específicos para cadastro. Os demais, eles são assuntos em comum para registro. Então, a gente optou por segmentar dessa forma, até que a gente consiga finalizar a nossa proposta de simplificações de alteração ou de modificação na questão de alteração. A gente tem propostas das associações para estruturar essas alterações, e isso está em discussão interna junto à diretoria que está com o processo de relatoria, do processo de portaria de iniciativa que a gente possui hoje. E, então, existe uma discussão interna para fazer uma reestruturação das petições secundárias, das alterações. Isso, então, está hoje em avaliação. Então, até que saia essa estruturação, a gente optou por deixar de maneira mais clara para o setor regulado as informações que devem ser apresentadas.